Bom dia, pessoal. Boa tarde já, né? Embolei meu óculos aqui no fio. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. A gente está fazendo um estudo dirigido, aonde a gente está chegando hoje no mundo físico, né? Então a gente já estudou as energias de Shiva e Shakti, a gente já estudou a cosmologia, a gente já estudou a energia que rege a energia de Mahat, que rege a inteligência cósmica, a gente já estudou o campo espiritual de Budi, a gente já estudou o campo sutil de Sattva. Então hoje a gente vai falar de Rajas e de Tamas. Quando a gente estuda a Ayurveda e fica interessado pelo tema, muitas vezes a nossa porta de entrada é pesquisar sobre dosha. E a gente vai lá, qual é o meu dosha? O que que eu tenho no corpo físico? Mas muitas vezes a gente se confunde achando que o Ayurveda é isso. Então, por isso eu estou montando esse sisteminha de lives mais direcionadas para a gente realmente pegar todo o âmago dessa ciência. Então, quando você estuda os primórdios de Sankhya e vai entendendo a diferença entre espírito e matéria, a diferença entre equilíbrio, movimento e inércia, a diferença entre um espírito que está no caminho e um espírito que não está no caminho, você vai vendo que o papo não é dosha. Dosha é só o fim das contas. No fim das contas, eu posso dizer que eu sou bem pita, porque eu fico bem nervoso para falar com vocês. Pode ser que eu seja um pouco cafa, porque eu tenho o rosto mais quadrado em alguns aspectos, os dentes mais grossos um pouco, o lábio bem destacado. E pode ser que eu seja mais vata, porque eu esqueci do que eu estou falando, do que eu estou falando mesmo. Mas essas características, elas não são as características imperantes dos indivíduos. Então, quando a gente fala em matéria, quando a gente fala em dosha, a gente está falando da característica da matéria. E a característica da matéria, como Lavoisier dizia, nada se perde, nada se cria, tudo só se transforma. Então a gente vai estudando essas técnicas de transformação. Dosha, então, quando eu digo, o cara é vata, é pita ou é kapha, eu estou falando dos elementos primordiais, da quantidade de elementos disponíveis naquele corpo. Então vamos estudar primeiro os 5 elementos. Tá? A gente tem a não presença dos elementos. A não presença dos elementos é classificada como éter. Éter, então, é um vácuo, tá? Não presença de matéria. O primeiro elemento que passa a se representar dentro do vácuo é o estado gasoso da matéria, o ar. Quando esse ar começa a se atritar, a gente gera energia ou fogo. Quando esse ar começa a se juntar demais e não tem atrito entre ele, você sai do estado gasoso e pela falta de atrito, pelo excesso de matéria, você chega no estado líquido. Então você tem o estado da água. E o último estado é com mais água, mais água, mais água, parando o processo metabólico, você começa a sair do líquido e vai para o sólido. Então você tem os 5 estados da matéria. Eu gosto de explicar isso como uma seringa. Você pega uma seringa, tira todo o ar dela, bota o dedo aqui nela e enche ela. Né? Vou fazer com as mãos aqui, ó. Pega a seringa, tira, tira todo o ar da seringa, aperta ela e enche. Ela vai encher de quê? Enche de uma energia muito nobre. Essa energia é o vácuo, é o éter, a não presença dos elementos. Se eu tirar o dedo da seringa e permitir que ela se enche naturalmente, ela vai se encher de ar. E aí, se eu tampar esse ar com a seringa cheia e apertar ela, uma seringa de 60 mililitros, vocês conseguem fazer isso, vocês vão ver que ele começa a acumular líquido. Então ele vai liquefazendo a água, porque você pressionou todo o oxigênio que existe ali, todo o hidrogênio, ele começa a se juntar e formar água. Se você pegar a seringa, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, você vai gerar calor, vai gerar atrito, vai gerar o fogo. E se a gente tivesse uma seringa muito forte e fôssemos muito fortes, como uma seringa industrial, uma prensa pneumática, a gente consegue apertar tanto essa seringa que a gente vai chegar no estado sólido. A gente vai chegar a gerar gelo por pressão. Então a gente tem os 5 estados da matéria. O Ayurveda ele não estuda necessariamente o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Ele estuda a característica de cada um desses. Então eu posso dizer que o éter ele é vazio, ele é leve, ele é inconstante, ele é móvel, ele é sutil, ele é translúcido. Então, ah, olha um bocejo meio 40 para vocês. Então, quando a gente fala em éter, eu estou falando de um elemento que contém essas características mais leves. Quando eu falo em ar, eu falo de um elemento que contém as mesmas características do éter, mas ele já é bem móvel.
Então a minha voz se move até vocês por esse meio de éter e ar, tá certo? A mente da gente ela é éter e ar, porque ela é vazia e tem a capacidade de ser preenchida com a informação que está sendo absorvida. Então as características vatas estão ligadas à voz, que vata é a soma de éter e ar, então tá ligado à voz, tá ligado com o movimento, tá ligado com a mente, tá ligado com a eloquência. Essas são as características de vata no sistema. Então, a soma de éter e ar forma o dosha de vata. A soma de éter e ar forma uma união de características leves, secas, frias, inquietas, móveis, ressecantes. Então, tudo isso é característica de vata. Quando eu falo que a pessoa é vata, na verdade eu quero dizer que ela é leve, móvel, inquieta, agitada. Isso é entender a Ayurveda. É entender um resumo. Dosha é resumo. Tá? E a gente não pode ficar vivendo de resumo. Quando eu falo em pita, eu falo em alguma coisa que tem o elemento fogo e o elemento água. Por que fogo e água andam juntos? Percebe que se eu queimar um fósforo e olhar para ele, ele é só fogo, mas embaixo da chama vai ter uma liquefação. O seu carro ele se move a combustão, mas o combustível é líquido. A própria vela que você acende, ela é fogo, mas ela começa a derreter. O seu fogo digestivo se representa como suco gástrico. Então, sempre do elemento fogo tem a água junto, porque ele precisa de um combustível e ele precisa de uma forma de excreção. Então, o fogo sempre está aliado à água. Tá? A gente que usa como oposto, porque fogo apaga a água, mas para a ciência do Ayurveda essas características são bem unidas, porque o fogo ele é penetrante, direcionado. Olha o outro bocejo. Ah. O fogo é penetrante e direcionado. A água ela é fluida e direcionada. Então a água sempre quer ir para baixo, ela sempre está penetrando em algum lugar. E o fogo está sempre indo para cima, penetrando em algum lugar. De uma forma ou de outra, ambos são móveis e penetrantes, não é? Então eu pego fogo e água e formo um elemento pita. Agora, se eu pegar água e terra, que são os elementos que sobraram, eu formo tipo uma lama. Uma lama é um conjunto de características que tem o peso, tem a densidade, tem a opacidade, tem a estabilidade, é frio, é mucoso, é letárgico, é estável. Então, quando eu falo em vata, eu não estou falando que o cara é leve, eu estou falando que é um conjunto de elementos leve, seco, difuso, inquieto, agitado. Quando eu falo em pita, eu não estou falando que o cara é quente, eu estou falando que existe ali um conjunto de características quentes, móveis, direcionadas, penetrantes, brilhantes, levemente oleosas. Quando eu falo em kafa, eu não estou falando que o cara é obeso, estou falando que existe um conjunto de características pesadas, densas, opacas, estáveis, oleosas, mucosas. Então, muitas vezes eu não posso dizer que o cara é vata, pita ou kapha, porque às vezes ele está seco e quente. Seco é vata, quente é pita. Então não dá para falar que o cara é vata ou pita, é melhor eu dizer que ele está seco e quente. E eu vou tratar a propriedade seco com algo untuoso e vou tratar a propriedade quente com algo resfriante. Então a gente precisa entender que o Ayurveda ele é um uma grande e profunda ciência que aborda a espiritualidade, aborda a cosmologia, aborda a hierarquia espiritual, evolução, aborda os sete chakras, aborda a mente, aborda os cinco sentidos, aborda as cinco faculdades da ação, aborda como se comportar em sociedade, como se relacionar com o próximo. E aí ele começa a falar de matéria. Quando ele começa a falar de matéria, ele fala que os indivíduos eles ganham características materiais de acordo com o seu dosha de nascimento, de acordo com a hierarquia genética que você traz, você ganha uma característica mais vata, pitta ou kapha. E você tem que aprender a lidar com isso durante a sua vida. Isso não quer dizer que você só vai adoecer em vata, pitta ou kapha. Então, se a gente aprender a observar o nosso corpo, observar o clima, o dia está quente, o corpo está frio. Então, o nosso corpo devia estar quente num dia quente. Se o dia está quente e o seu corpo está frio, é mais importante ainda que você se trate do que se fosse um dia frio e você tivesse um corpo frio. Então, a gente precisa entender os primórdios do Ayurveda para entender melhor como se cuidar. Então, se eu só vou tratar de dosha, faço a dieta para vata e tô ótimo. Se funciona para você, beleza, mas não vai funcionar o ano todo. Porque vai ter período em que o clima vai ficar quente e úmido, e se você está fazendo uma dieta quente e úmida, talvez você, mesmo sendo um indivíduo vata, vá agravar no dosha de pita.
Porque quente e úmida é pita. Você faz uma dieta agravante de pita que é quente e úmida, então provavelmente você vai gravar no dosha de pita nesse período. Então, se a gente pegar o Ayurveda e resumir em dosha, não dá. É raro um paciente meu sair da consulta sabendo o dosha dele, porque eu não dou importância para isso. Importante não é o dosha de vocês, importante é onde vocês produzem toxina, qual é a característica dessa toxina. Não sei. E eu dormi bem. É que eu não almocei ainda. E aí já vejo que o meu corpo pede energia. Qual é essa característica da toxina da pessoa? Qual é a característica mental? A mente, ela não tem necessariamente o dosha de Vata, Pitta ou Kapha. Ela tem mais as gunas de Sattva, Rajas ou Tamas. Então, se eu estou falando de um indivíduo sátvico, quero dizer que a mente dele está em equilíbrio com o meio. Falo de um indivíduo rajásico, estou falando de um cara que está agitadão, pilhadão, querendo que vocês entrem na live, fazendo milhões de coisas, fazendo milhões de perguntas, ouvindo milhões de respostas. E se vocês são um indivíduo mais cafa, vocês vão estar, às vezes, bocejando demais na live por uma questão pessoal de vocês não terem almoçado ainda. Mas dei um exemplo meio infeliz, porque eu não sou tamásico não, tá? O Tamas ele vai estar habitando em pessoas que estão com uma grande dificuldade de mudança, uma grande dificuldade de sair do lugar. Pessoas que repetem sempre as mesmas ações buscando resultados diferentes. Então a gente vê a característica do Tamas, Sattva, Rajas e Tamas, como as características mentais. Então na nossa mente, não necessariamente você tem Vata, Pitta ou Kapha. Você tem um pouco de representação de Vata, Pitta ou Kapha. Então as pessoas elas são mais agitadas, estressadas ou mais estáveis. Mas o que elas mais são na mente é Sattva, Rajas ou Tamas. Então, Sattva, o cara vai ser mais equilibrado, vai buscar equilíbrio com o meio. Rajas, ele vai tentar se contentar rapidamente com os elementos do meio. E Tamas, ele vai fazer o máximo de coisas que sejam entorpecedoras e inertes da vida dele. Nossa, tô falando rápido hoje, em 15 minutinhos de live a gente já tem um baita conteúdo. Então, pessoal, quando a gente entende que a Ayurveda não é só dosha, a gente pode olhar mais sobre todo o sistema. E aí a gente vai vendo que existem assim. Adriane, eu estou fazendo as lives mais direcionadas. Eu vou falar de sistema fisiológico semana que vem, tá? Eu estou fechando um conjunto de 5 lives dessa semana, onde a gente começou a falar de cosmologia, depois de espiritualidade, depois de características do espírito. Depois a gente falou do campo de Sattva, do campo da mente, do campo dos sentidos. Hoje a gente está falando do campo de Vata, Pitta e Kapha, do campo mais denso. Então, quando eu pego um indivíduo que tem mais características Vata, é natural que ele seja mais inquieto, é natural que ele seja mais agitado. O que acontece é que se essa pessoa ficar sempre inquieta e sempre agitada, aí ela começa a adoecer. Então é normal um Pitta ficar estressado. O que não é saudável é ele ficar estressado todo dia, o tempo todo, e ficar nervoso o tempo todo. Eu sou bem Pitta, eu sou bem ranzinza com as coisas. E às vezes eu dou uma reclamada. E é sempre bom pra mim ter alguém do meu lado que fala assim: você é bobo de ficar reclamando? Você não tá vendo que as coisas estão ótimas como estão? Então para de reclamar, você é bobo. E eu fico assim: pois é, eu sou bobo mesmo, né? Obrigado pela informação. Então, não adianta a gente pegar um indivíduo cafa e querer que ele corra uma maratona toda vez, querer que ele acorde cedo todo dia. Mas se a gente ajudar ele a ter mobilidade, o máximo que a gente pode exigir dele é que ele não fique todo dia em casa, é que ele faça coisas diferentes, que ele mantenha uma caminhada diária. Ah, meu Deus, quarto bocejo, é o recorde hoje. Então a gente busca fazer com que os doshas não se agravem. Não adianta a gente pegar o cara e falar assim: ah, não, você é vata, eu vou te engordar. Pegar o pita e falar assim: você é pita, eu vou fazer você não ter estresse. Pegar o kapha e falar assim: eu vou te deixar magrinho. O vata ele vai ser magrinho. O pita ele vai ser quente e estressado. E o kapha ele vai ser mais gordinho. A gente precisa ajudar essas pessoas a não ficarem ansiosas demais, a não ficarem estressadas demais e a não engordarem demais. Então a base do Ayurveda é equilíbrio com o meio. A base do Ayurveda não é todo mundo ser magro, não é todo mundo ser crudívoro, não é todo mundo ser vegetariano. A base do Ayurveda é vamos equilibrar cada um das pessoas. Vamos equilibrar cada um de nós, equilibrar o corpo, equilibrar a mente, equilibrar as características espirituais. Vamos nos colocar em equilíbrio com o meio. Para a gente estar em equilíbrio com o meio, a gente tem que olhar para si mesmo. Se a gente não olha para si mesmo, se a gente não tem uma noção de quem é, a gente não consegue, né, pessoal? Eu fiz muitas viagens nas últimas semanas.
e gastei assim, realmente muita energia. E aí, chegando em São Paulo ontem, eu ainda perambulei de um lado para o outro, senti que meu corpo não aguentou tão bem. Eu tô empurrando com a barriga um problema no pé que eu não fico divulgando muito, mas eu tô com uma coisa chamada neuroma de Morton. Neuroma, ele é uma inflamação no nervo, no caso no nervo do pé, e isso acontece por você não parar, basicamente, excesso de vata e excesso de pita. Então hoje eu tô colhendo os resultados meio infelizes desse neuroma, porque eu tive as últimas semanas bem agitadas, bem intensas, não tenho as melhores rotinas do mundo, até por ficar viajando muito, por não estar sempre em casa. Então vocês veem assim, às vezes vocês estão acompanhando os meus stories, eu tô lá mostrando um feijão moyashi germinado, um arroz basmati novinho. Não consegui fazer isso na última semana e sinto que o meu corpo deu uma sentida pesada assim. Então, acho que até por isso os motivos dos bocejos, por eu não estar tendo a regeneração adequada. É importante a gente ser verdadeiro, né, pessoal? Então, por mais que eu esteja aqui na postura de uma pessoa que está buscando passar alguma coisa, nem sempre eu estou em dia com o meu dosha, nem sempre eu estou em dia com o meu corpo físico, e hoje é um desses dias. Para quem conhece neuroma, é uma doença que está muito ligada a exercício constante, gerando uma inflamação no pé, gerada a pessoas que usam muito salto, pessoas que usam muitos sapatos fechados, e talvez eu tenha herdado esse neuroma de um período que eu pratiquei muito ciclismo, mas também de perambular de um lado para o outro, né? Dizem que isso você faz durante anos, e aí alguma coisa um dia faz aquilo inflamar. Então eu acredito que durante anos eu usei sapato fechado praticando ciclismo, e aí eventualmente isso veio a inflamar mesmo. Eu sempre tive uma dorzinha pequena no pé depois de pedalar, mas sempre achei que era uma dor muscular. Bem, a gente vai entendendo então que ninguém é perfeito, né? Não dá para vocês exigirem de mim perfeição da mesma forma que eu não exijo de vocês perfeição. Acho que o importante é a gente caminhar, conhecer, aprender, fazer o melhor a cada momento. Então hoje cabe a mim fazer uma dieta. Hoje é um dia legal para eu fazer jejum, para eu fazer um veganismo, para eu fazer um crudivorismo, porque o meu sangue está inflamado, meu corpo está inflamado. Então, se eu reduzir a produção de fogo, a produção de plasma e a produção de sangue, eu vou auxiliar bem o meu dosha de pita agravado. Então, se eu fizer injeção de alimentos que controlem o excesso de fogo e o excesso de água, ou seja, coisas frias e diuréticas, olha como a Ayurveda é simples. Estou com excesso de fogo e excesso de água. Então, vou ingerir alguma coisa fria e diurética. Pode ser chá de boldo, que é frio, com cabelo de milho, que é diurético. Eu vou tratar meu corpo. Entendem? Então, o Ayurveda ele é bem elementar, pessoal. É bem simples, tá? Se eu levo em conta que eu estou pesado e mucoso, eu posso fazer, por exemplo, maçã cozida. Então, estou pesado e cheio de muco no corpo. Maçã é leve e o calor remove muco. Então, eu vou fazer maçã cozida. Ah, não, mas na verdade eu tô muito ansioso, estou muito leve, estou muito inquieto, então eu vou fazer alguma coisa que aterre isso. Canja de galinha, com ou sem galinha. Então eu vejo que é muito fácil a gente estudar o Ayurveda se você entende o princípio. O princípio do Ayurveda não é seguir dieta indiana. O princípio do Ayurveda não é comprar erva da Índia. Não é usar Brahmi, não é usar Ashwagandha. O princípio do Ayurveda é entender como está o seu corpo. Se ele está leve, você tem que pesar. Se ele está quente, você tem que esfriar. Se ele está agitado, você tem que acalmar. Se ele está áspero, você tem que trazer sedosidade. Se ele está oleoso, você tem que ressecar. Se ele está seco, você tem que trazer oleosidade. Então, a Ayurveda é muito simples, pessoal. Mas a gente aqui complica, querendo fórmula mágica, né? E eu já peguei tanta moda de fórmula mágica. Quando eu comecei a estudar Ayurveda, não sei se vocês pegaram isso, que isso é um pouco mais antigo. Ração humana. Era o conjunto de 5 farelos para as pessoas trocarem pelo café da manhã. Todo mundo constipado. Todo mundo constipado. Um monte de gente comprando. Barato era barato, era fácil e era ótimo para você ficar constipado. Depois foi a moda do óleo de coco. Eu vi o óleo de coco sair de R$ 90 o galão para R$ 360 o galão. E ainda não tinha estoque, porque todo mundo comprava. Depois foi a moda da linhaça. Depois foi a moda do goji berry. Depois foi a moda da chia. Hoje a gente tem a moda do... Eu sei que é bom, tá? Mas o óleo de melaleuca não é o santo remédio para todas as coisas. A moringa oleífera não é um santo remédio para todas as coisas. Vocês percebem por essa aula de hoje que são 5 elementos. Os 5 elementos se diferem em 3 características, características de Vata, Pitta ou Kapha. Então, Vata, Pitta ou Kapha é um sistema de fogueira.
Fogueira você tem matéria, você tem fogo e você tem ar sustentando aquilo de forma etérea. Então você tem um sistema leve, que é o ar, que traz o movimento, dá o espaço para aquilo existir. Você tem o fogo, que promove metabolismo, que promove transformação, que promove queima e calor e direcionamento. E você tem a lenha, que promove a matéria para aquilo se transformar, para aquilo acontecer. Então, Vata, Pitta e Kapha formam um sistema de transformação complexo, simples e complexo, porque você tem ali tudo. Você tem tudo que você precisa. Se tem lenha demais, você tem que aumentar o fogo ou você tem que tirar a lenha. Se tem fogo demais, você tem que botar mais lenha ou soprar um pouco para o fogo apagar. Se tem vento demais, talvez o fogo fique muito forte e queime demais a lenha, ou talvez o fogo fique irregular, então você tem que controlar o excesso de ar. Então, entender a Ayurveda do ponto de que ele seja aplicável na vida de vocês é o meu desafio. Ajudar vocês a pegar a cada dia um pouquinho de coisa, ao ponto de que no fim vocês consigam fazer alguma coisa com isso. Então vai comer feijoada, que é uma coisa pesada, bota um pouco de pimenta e couve, que é picante e amargo. Picante e amargo são sabores leves. E o salgado e doce são sabores pesados. Então quando for comer muita coisa salgada e muita coisa doce, usa coisas mais leves. Legal? Eu sinto que eu dei muita informação hoje, pessoal. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Eu sei que vocês ficaram com uma compaixãozinha aí pelos meus problemas. É interessante como o corpo e o organismo sentem falta da rotina. A imunidade caiu quando parei de fazer yoga e a negligência de certa forma de alimentação. Nossa, não tô parando de bocejar, tô até com vergonha já. Cláudia, de volta aos exercícios e marmitas saudáveis de acordo com o meu estado. O conhecimento é uma dádiva. Pois é, pessoal, a gente precisa saber, né? Conhecimento é uma faca de dois legumes. Vocês vão aprender o que é bom, e aí quando vocês fizerem o que é ruim, vocês também vão se sentir mal. Então é realmente legal a gente aprender as coisas, né? Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma live. Eu acredito que a gente abordou bem os temas sobre os três doshas, os cinco elementos e as características básicas de cada um dos três doshas. Semana que vem eu vou continuar o tema das lives. A gente vai entrar nas características profundas de Vata, de Pitta e de Kapha. Vamos fazer um por dia. Depois a gente entra nas características das toxinas de Vata, Pitta e Kapha. Depois a gente fala de metabolismo, Vata, metabolismo, Pitta, metabolismo, Kapha. Depois a gente começa a estudar a produção de Ama, Vata, Ama, Pitta, Ama, Kapha. Tá? E a gente já vai ter umas 15 lives aí pra gente estudar se a gente continuar esse sistema. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Estou tirando o dia para cuidar do meu pé. Vamos ver se eu consigo melhorar aí. Até porque ninguém merece um Vata Pitta desse jeito, não poder andar, correr, pular, pedalar, nadar. Obrigado, pessoal. Que vocês consigam ter um bom proveito da live. Tem bastante conteúdo aí para quem chegou agora, tá? A gente fez uma live bem material. A gente começa a medir 40, tá bom, Nicélia? Eu vou colocar um aviso aqui para a gente lembrar que segunda que vem, medir 40 tem encontro, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Em breve tem lançamento da próxima turma do curso, turma 3. Para quem já está acompanhando e está a fim de adquirir um curso novo, tem um curso de práticas que a gente já lançou. Vocês encontram ele no meu perfil. É um curso de valor reduzido que eu estou fazendo justamente para vocês terem mais acesso ao Ayurveda. Tem aulas de fundamento, aulas de fisiologia. Para quem ainda não adquiriu, vale muito a pena, pessoal. Para quem está aí achando o conteúdo interessante, vocês têm que adquirir o curso de práticas diárias, que é um fundamento do Ayurveda perfeito. A gente tem aula de fisiologia, aula de filosofia, aula de fundamentos, aula do dosha, aula de relógio, aula de meditação, aula de respiração, tá bom? Obrigado, pessoal. Namastê. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Que a gente possa não bocejar na live de segunda.